Bom, hoje a gente vai dar início, então, a mais uma reunião do Grupo Interveps, hoje com o tema A Justiça Restaurativa como Instrumento de Pacificação Social. A monitoria é da nossa integrante, Sandra Daldegan, a quem eu passo a palavra imediatamente. Muito Boa noite, pessoal, emocionada aqui, coração está pulando pela boca, né? Muito feliz com a presença da doutora Vanessa, com a presença da minha equipe que topou essa luta comigo, porque a doutora bem sabe que falar sobre justiça restaurativa é muito difícil, né? Que a gente, às vezes, é mal interpretado, que às vezes as pessoas falam que é uma justiça mágica e não se acredita muito. Inclusive, eu quero aqui dizer que quando eu fui aprovada no mestrado, doutora, com o meu projeto, o meu orientador disse assim, Sandra, você sabe que o que a academia pensa a respeito da justiça restaurativa, eu sei que é algo em construção, a gente vai sofrer um pouco, mas eu estou do seu lado porque deve e é. E a partir de então, a justiça restaurativa tem sido feito parte da minha vida. Aproveito para agradecer meu grupo também do GEJUR, da UEPG, lá em Ponta Grossa, pessoal de Minas Gerais, da Faculdade Libertas, que está aqui também, que foram convidados. Bom, pessoal, eu vou ler para vocês um pouquinho sobre a doutora Vanessa, e aí ela vai tomar as rédeas da situação e falar para nós sobre a justiça restaurativa. A doutora Vanessa ela é promotora de justiça do Estado do Paraná desde 1997 e desde 2013 ela está à frente da 14ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa, com atribuição na área da infância e juventude e nos crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mestre em psicologia forense, tem capacitação como facilitadora da justiça restaurativa, membro da Comissão de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e promotora de justiça designada para atuar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ponta Grossa, pois possui curso de negociação e mediação para membros do MP. Ela coordena um projeto chamado Conectando, que consiste na realização de círculos virtuais nos quais os integrantes da central de atendimento atuam como facilitadores. Os círculos são abertos à comunidade e visam a discutir temas socialmente relevantes em formato circular. Então, como o Turati disse, hoje realmente é uma provocação. É um convite que eu faço a todos vocês a trocar as lentes, mudar o olhar. É isso que a gente pretende hoje nessa aula. Doutora, nós temos 1 hora para fazer as nossas considerações. A doutora pode falar mais ou menos em torno de 40, 45, e depois os outros que participam do grupo comigo farão as perguntas que nós já conversamos, e aí a gente abre depois para o debate com os outros componentes do grupo. Tá bom, doutora? A palavra é sua. Obrigada, Sandra. Então, mais uma vez, boa tarde. Meu nome é Vanessa Ehrlich, eu sou promotora de justiça, então é nessa posição que eu estou aqui hoje, né, trazendo para vocês um pouquinho do dia a dia da promotoria após a escolha pela inserção de práticas restaurativas nos trabalhos da promotoria. Eu só tenho a agradecer, né, a Sandra pela confiança de me convidar para estar aqui com vocês, né? Um grupo muito seleto, são graduandos de Direito, mestrandos e doutorandos, que estão dispostos a ouvir hoje, né, sobre justiça restaurativa. Então, eu concluí, né, que vocês estão iniciando nesse tema, né? O grupo de vocês, então, ele estuda a intervenção do Estado na vida das pessoas, ou seja, deve ter milhões de temas para vocês abordarem, e claro que a justiça restaurativa também é um universo imenso, né? Então, a minha escolha hoje foi deixar a teoria de lado. Eu achei que um tempo tão curto para falar com vocês, não valeria a pena eu trazer meu material, que eu sempre uso, expor conceitos,
eu inverti, né, o caminho. Eu vou trazer para vocês experiências, eu vou trazer para vocês a minha história. E caso vocês se interessem, né, vocês podem buscar depois a doutrina. Inclusive, eu posso, no final aqui, colocar meu material, o meu último material de exposição, mais atualizado, para a gente conversar um pouquinho sobre as bases teóricas, né? Então, assim, eu não sei muito bem o quanto vocês dominam do tema, o quanto vocês sabem, mas o que eu vou compartilhar aqui, ele é totalmente compreensível por todas as pessoas. Não vou ver problema com a gente pular, né, a parte teórica, que é importantíssima, obviamente, mas que hoje não vai ter lugar, né, no nosso grupo. Então, começo falando um pouco de mim. Promotora de justiça há 23 anos, né? A maior parte da minha atuação criminal, né, na justiça criminal do adulto. Então, em 2013, por questões internas, né, do Ministério Público, eu acabei sendo removida para uma promotoria da infância e juventude, área do adolescente e conflito com a lei. Ou seja, continuo no mundo criminal, né, mas agora na ótica do adolescente violador da lei. Quando eu comecei a atuar nessa promotoria, eu vinha com toda uma formação combativa, né, uma formação retributiva, no paradigma que hoje é a regra no nosso sistema de justiça. Então, esse olhar, né, mais punitivo, mais punitivista, fazia parte do meu dia a dia, mesmo com todo o regramento do estatuto, né, com todo o diploma que envolve a proteção dos adolescentes e a sua condição especial de indivíduo em desenvolvimento. Nós, então, tivemos que mudar essa chave muito rapidamente, e eu atuei mais ou menos meio ano na promotoria, né, me habituando, enfrentando ali as situações. Até que, com 6 meses de promotoria, eu recebi a visita de uma diretora, um diretor de escola, com a equipe pedagógica da escola, que veio à promotoria pedir ajuda por conta de um adolescente que reiteradamente violava a lei penal, tinha mais de 15 boletins de ocorrência em seu desfavor, e praticamente estava acontecendo que a patrulha escolar, que é a nossa polícia militar, né, que atende as escolas, era acionada diariamente nessa escola pública da periferia aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. A escola, então, desesperada, busca a promotoria dizendo: promotora, nos ajude, precisamos tirar esse menino da escola, não aguentamos mais estar nos jornais pela violência praticada dentro da escola. Agora o que ele fez foi a gota d'água. Então, eu já sabia de antemão que aquele pleito não poderia ser atendido, porque a escola não poderia simplesmente mandar o adolescente embora, né? Nós sabemos que o acesso à educação é um direito do adolescente, e em alguma escola ele tem que estudar, e não adianta só mudar o problema de escola, né? Se ele estava violando a lei, estava com comportamento violento, ele ia ser assim na próxima escola também. Então essa não era uma solução, já coloquei de plano. Essa não seria a solução. Mas eu disse que iria verificar o que nós poderíamos fazer, né, diante de uma situação tão drástica e tão comprometedora ali do dia a dia escolar. Quando eles saíram, então, eu fui atrás das colegas, fui trocar ideias, a gente não sabia muito bem o que fazer. E, de repente, uma pessoa me falou da justiça restaurativa. Falou: mas por que você não tenta justiça restaurativa? Por que você não estuda justiça restaurativa? Naquele momento, eu rejeitei a ideia. Falei: não, que justiça restaurativa o quê? Isso aí não funciona, não quero nem escutar. Não, leia, tá, me deu o livro na mão, um livro fino. Me deu aquele livro e disse: leia, né? Eu, em consideração à colega, li o livro. O livro em questão era o Justiça Restaurativa de Howard Zehr. Não sei se vocês conhecem esse livro, Sandra certamente que sim, né? É uma obra muito singela, muito de fácil leitura, mas é uma obra que realmente joga um balde de água fria em nós, né? Muitas vezes soberbos operadores do direito, né? Vaidosos, né, da lei,
e da defesa da lei, e achando que nós já temos a razão antes mesmo de ouvir o outro, né? Então, convido vocês a terem a coragem de ler esse livrinho singelo, né? E ali, então, imediatamente, ao ler esse livro, algo mudou dentro de mim. E eu vi realmente a prática restaurativa como um caminho para aquela dificuldade que a escola estava vivenciando. Então, imediatamente, eu e as colegas da época, juízas, fomos atrás de conhecer, de estudar, fazer curso, e então veio a capacitação. Eu fiz em 2014 a capacitação pela Júris, a Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul, como facilitadora de justiça restaurativa. Ao fazer a capacitação, eu dei mais um passo. Eu percebi que as práticas restaurativas e a justiça restaurativa não iriam só me ajudar naquela problemática envolvendo a escola. Eu percebi que aquilo poderia ser utilizado em qualquer área, em qualquer situação, e que nós poderíamos, com aqueles mecanismos, resolver conflitos e situações em várias áreas jurídicas, né? Então, vamos dizer assim, eu e minhas colegas saímos do curso alucinadas, né? Parecíamos cachorrinhos na coleira tentando arrebentar a coleira. E já naquele ano começamos então a implementar alguns projetos. Em 2014 foi criado o Sejusc, no âmbito do Paraná, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que é o reduto no Poder Judiciário das mediações, das conciliações, todas as práticas autocompositivas. E nós, então, enxergamos o Sejusc como sendo um berço, né, para o início da prática restaurativa aqui na nossa cidade. E conseguimos, então, que o nosso Sejusc fosse o primeiro a prever práticas restaurativas na sua resolução de criação. E já começaram os projetos com as inserções de práticas, né? E nós começamos, então, a atender alguns adolescentes por meio das práticas restaurativas, alguns adolescentes violadores da lei. Com relação à escola, né, que era o nosso mote, que era a nossa, o que nós buscávamos mesmo, né, era soluções para a escola, então nós idealizamos um projeto que na época nós chamamos de Justiça Restaurativa na Escola. Foi um tiro no pé, né? Nós fizemos então parcerias com o Núcleo Regional de Educação, com o Sindicato dos Diretores, com os grupos todos que envolviam a escola, e ninguém aderiu. O povo correu léguas, né? Então a gente depois, refletindo toda a problemática, né, nós vimos que as pessoas ficaram com medo, né, de ter que tratar atos infracionais na escola, ou fazer justiça na escola, entendendo que justiça era problema da promotoria, era problema da juíza, agora a juíza não quer mais trabalhar. Então, assim, houve muita interferência, boi na linha, e nós não conseguimos alavancar o projeto da escola. Então, várias coisas se desenvolveram, inclusive um trabalho no Sejusc Ponta Grossa que aplica práticas restaurativas para a violência doméstica. O que a Sandra sabe, no Brasil é polêmico, muitas pessoas se levantam contra. Lá no início nós já conseguimos emplacar isso com a vara de violência doméstica. E na escola a gente não conseguia. Só em 2017 que nós conseguimos a adesão de uma escola piloto que desenvolveu um projeto, e daí nós chamamos de escola restaurativa, né? Nós aprendemos a lição e chamamos de escola restaurativa porque ninguém nunca quis que a escola fizesse justiça. Nós queríamos que a escola fosse um ambiente restaurativo, onde se fizessem diversas... que a escola tivesse uma atuação no sentido de conscientizar alunos, professores, toda a equipe, envolver pais, de desenvolver a cultura da paz, de ter muito diálogo, né? Então, seria os princípios e os valores da justiça restaurativa inseridos na escola. Então, se construiu esse projeto Escola Restaurativa, ele deu muito certo,
ele foi desenvolvido naquela escola que queria a expulsão do determinado aluno, e a escola, um ano depois, era outra escola, né? Passou a não ter mais nenhum acionamento da patrulha escolar, as notas dos alunos avançaram, todos mais envolvidos, diminuiu a evasão, os resultados, eles estão registrados. É impressionante. Eu que conheci a escola antes e que conheço a escola depois, parece até outro ambiente físico. Mudou tudo na escola depois da inserção de valores e princípios restaurativos, né? Claro que isso demandou capacitação de toda a equipe, né? Preparação, sensibilização de todos. E hoje a escola, antes da pandemia, a escola estava na fase de já capacitando 19 alunos como facilitadores e os próprios alunos conduzindo círculos de construção de paz na escola. Então, eles avançaram tanto que eles formaram alunos facilitadores, né? Então, é um projeto belíssimo, mas a gente gastaria 1 hora aí, no mínimo, para falar dele, né? Então, eu fico por aqui e avanço. Em 2017, também foi criado, dentro do Ministério Público, as estruturas das centrais de atendimento nas comarcas maiores, e Ponta Grossa foi agraciada com uma central. Eu sou a coordenadora, então nós acabamos desenvolvendo uma equipe para aplicação de práticas restaurativas na nossa central de atendimento. E essa equipe, ela trabalha com casos remetidos por qualquer promotoria de Ponta Grossa. Então, hoje nós temos aplicação de práticas restaurativas em situações envolvendo idoso, situações envolvendo conflitos familiares, situações envolvendo adolescentes em situação de risco, que estão brigando muito e muito conflito com as famílias. E nós temos, que é realmente a minha menina dos olhos, o tratamento de ato infracional pela justiça restaurativa, né? Então, são casos casos eletivos para esse tratamento. Nós, então, na oitiva informal, detectamos que é um caso eletivo, deslocamos isso da minha promotoria para a central de atendimento, para que o ato infracional seja todo trabalhado pela justiça restaurativa. Então, é também, né, um avanço, nós estamos fazendo história na área, né? E atualmente nós estamos desenvolvendo um projeto ao lado do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público do Paraná, a minha promotoria, a promotoria de Cascavel, também da infância, onde nós estamos desenvolvendo a oitiva informal restaurativa, que nada mais é do que a inserção dos valores e princípios da justiça restaurativa na oitiva informal do adolescente. A oitiva que é obrigatória, que é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente para todo violador da lei penal que tem menos de 18 anos. Então, todos os dias, né, na minha rotina, eu ouço esses adolescentes numa audiência, né, e então nós mudamos toda a forma de fazer essa oitiva. Lá no começo da minha caminhada na promotoria da infância, eu era extremamente violenta, extremamente retributiva e punitivista com esses adolescentes, né, e hoje, então, a nossa oitiva é totalmente diferente, né, e o resultado é muito melhor, porque eu consigo a adesão, eu consigo a reflexão, eu consigo que esse adolescente comece a formar consciência, né, do que fez, do que precisa melhorar, né, das situações de risco em que ele está se colocando. Então, assim, nós estamos desenvolvendo um projeto que vai ser referência para todas as promotorias da Infância e Juventude do Estado do Paraná. Então, isso é inédito no Brasil, né, não há outro Ministério Público que esteja trabalhando nisso, né, e eu tenho muito orgulho, muita satisfação em estar participando disso no seu nascedor. Então, isso só para vocês conhecerem um pouquinho, né, da minha caminhada, da minha história e do que eu faço aí no dia a dia, de uma forma, claro, muito, muito resumida. Quando a gente fala de ser muito violento na comunicação, ser muito combativo ou ser muito adversarial, eu estou falando de algo que se formou no nosso direito, no direito brasileiro, desde sua origem, né? Então, é como se a disputa processual
que vai desaguar numa sentença condenatória seja a melhor solução para tudo. Como se eu estivesse sempre certo e o outro sempre errado. Então, são esses os fundamentos, né, que dão a toada do processo adversarial. E desde 2014, os tribunais no Brasil, a lei também processual brasileira, vem mudando, introduzindo outras portas que podem ser acessadas para quem tem um conflito e precisa de uma solução. Não precisamos enaltecer apenas a porta do combate jurídico que vai desaguar numa sentença condenatória. Existem outros caminhos tão bons quanto. Eu não digo que um é melhor do que o outro. Eu não digo que temos que acabar com o processo judicial e que não precisamos mais da sentença condenatória. Eu não digo que não precisamos mais da prisão ou do processo penal ou de uma sentença condenatória criminal. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou afirmando é que nós hoje precisamos compreender que nem tudo serve para todos. Tem situações em que o melhor vai ser uma sentença condenatória, mas há muitas situações em que o melhor vai ser uma conversa entre os envolvidos, o que nós chamamos de autocomposição, né? Que é o gênero que vai abarcar as espécies menores, vamos dizer assim, o grande guarda-chuva da autocomposição, que vai abrigar a justiça restaurativa, vai abrigar a mediação, a conciliação, mas a conciliação de verdade, não a conciliação de 10 minutos, onde o escrevente pergunta, tem acordo, não tem acordo? Não é isso, isso não deveria ser chamado conciliação. A conciliação verdadeira, né, ela impõe que as pessoas conversem, se escutem, né, e compreendam o que está acontecendo. E muitas vezes isso, né, nas conciliações aí, de 10 em 10 minutos não acontecia. Então a conciliação também não tem que ser desprezada. Ela também é importante para alguns casos. Quais casos? Casos que as pessoas não se conhecem, nunca mais vão se encontrar, o dano talvez não tenha sido tão grande. Então, uma boa conciliação dá conta da situação. Né? Então, ela está ao lado da mediação, ela está ao lado da justiça restaurativa, ela está ao lado do juízo arbitral, né? Da negociação. Você sabe a diferença da negociação com a mediação? Né? A negociação é o Ministério Público autocompondo com o infrator da lei. Então, é muito comum na área do meio ambiente, por exemplo, né? Que o promotor ele recebe lá a autuação de um violador ambiental, ele chama esse violador ambiental e negocia ali uma solução, claro, primando pela reparação do dano ambiental, obviamente, né? Então, isso é negociação, está dentro do guarda-chuva da autocomposição. Então, nós temos vários métodos dentro da autocomposição. Nenhum é melhor do que o outro, né? Ele vai ser adequado para aquela situação, que depende da análise do caso concreto. Então, às vezes, eu pego um caso de um adolescente violador da lei, que para ele a melhor coisa é o processo, com a sentença condenatória, com internação para cumprir lá no SENSE, atrás das grades. É o que é melhor, mais adequado para aquele caso. Agora, tem adolescente que eu vou atender, e se eu aplicar uma medida socioeducativa prevista no ECA, não vai resolver nada, nada vai mudar, que era o que acontecia com aquele aluno do colégio que eu mencionei. Ele já tinha recebido umas 6 medidas socioeducativas. Ele estava sendo acompanhado em liberdade assistida, só que ele estava cada vez pior, porque aquela medida não estava alcançando o pano de fundo da situação. Estava sendo apenas formal e não estava alcançando o que realmente esse adolescente precisava alterar em sua vida para diminuir as variáveis de risco que desaguavam na conduta antissocial e infracional. Então, isso eu acho que é o mais importante aqui da minha participação hoje, para acabar com essa disputa, essa polarização
que é o que infelizmente está acontecendo na nossa sociedade, em todas as áreas. Tudo é polarizado, né? Ou você gosta da rede social ou não. Você não pode ter meio termo. Ah, se você não gosta do Twitter, então eu não sou teu amigo. É polarização política, é polarização, porque eu não gosto de vegano, porque eu não gosto de carnívoro. Então, assim, nós vivemos uma democracia. Nós enchemos a boca para defender nossa democracia, mas a democracia importa em opiniões diversas e respeito às opiniões diversas, né? Então, essa polarização toda, não vamos colocar isso aqui no nosso mundo autocompositivo e heterocompositivo. O nosso mundo jurídico, ele pode abarcar tudo isso. Ele vai abarcar tudo, o processo tradicional, com seu paradigma punitivo e retributivo, ele vai abarcar o paradigma restaurativo, com todas as suas metodologias, ele vai abarcar todas as outras formas de autocomposição. Dá para conciliar tudo isso. Não precisamos brigar. Não precisamos dizer assim, não, a Sandra é daquelas loucuras lá de justiça restaurativa, né? Não é da minha turma, não. Não, eu gosto da sentença. Não é assim o que eu gosto, o que eu não gosto. É o que é melhor para aquela parte, para aquele envolvido, né? Então, eu já começo agora, né? Deu, acho que 23 minutos, mais ou menos. Então, eu começo agora a citar alguns exemplos para vocês, né? Alguns exemplos práticos aí de aplicação de autocomposição, né? Então, eu tive um caso que nós atendemos na central de atendimento, né? Que a população procura muito o Ministério Público para perguntar as coisas, para pedir orientação, né? Às vezes eles não é nem com a gente, mas é lá que nós temos a porta aberta, é lá que é curva de rio, né? Tudo para lá. E nós atendemos uma senhorinha de idade, idosa, vulnerável, né? Vulnerável socialmente, com bastante dificuldade de entendimento, e ela veio ao Ministério Público porque ela descobriu que estavam usando a conta dela e estava tendo uns descontos lá, um empréstimo que foi feito no banco em nome dela. Ela disse que não fez aquilo. E daí nós pedimos informações, tudo, e vimos no banco que ela assinou. Ela realmente assinou aquele empréstimo, porque ela não sabia que estava assinando, né? Então, perante o banco, a princípio estava tudo regularizado, ela teria que provar numa ação anulatória, né? Então, assim, seria muito difícil dela provar, né? Enfim, ela descobriu que tinha sido a neta que tinha enganado-a para conseguir o empréstimo e comprou uma geladeira com aquele valor. Então, não era um valor muito alto, mas para ela era alto, né? E daí nós pensamos, puxa, juridicamente, nós teríamos que encaminhar ela para uma ação para anular esse contrato, talvez até verificar questões criminais. Mas ela dizia, eu só quero que a minha neta pague esse dinheiro, porque está me fazendo falta. Ela só queria o valor. Nós pensamos bastante, né? Pensamos bastante e decidimos que nós íamos fazer uma mediação. Nós íamos chamar essa neta, já era adulta, maior de 18, nós íamos chamar essa neta e tentar uma mediação, tentar uma conversa entre elas. Então, a mediação, né? Tem todo um caminho, um rito, é feito toda uma preparação para que as pessoas consigam se desarmar e consigam conversar, né? Sobre os pontos mais delicados. A gente achou que não precisava fazer justiça restaurativa ali, que uma mediação daria conta. E realmente deu, nós conseguimos que a neta arcasse com aqueles valores, ela pagou parcelado para essa avó, devolveu tudo certinho, e nós achamos que não tinha elementos para mandar para a área criminal, né? Nós resolvemos ali na central de atendimento mesmo, com a autocomposição. E essa senhorinha saiu feliz da vida, né? A neta também se entenderam lá, deu tudo certo. E então é uma situação muito difícil de ser objeto de um processo, né? Como que ela vai provar, né? Outra é a neta, ela jamais iria processar a neta, ela não queria briga com a neta, ela só queria que a neta pagasse o valor, né? Ela não queria processar, ela não queria ir na delegacia.
Então, assim, são situações que, muitas vezes, uma boa conversa vai resolver. E nós temos essa tendência também, nós, né, os operadores do direito, que tudo a gente quer resolver com o crime, né? O crime vai resolver tudo. E, na verdade, o fundamento do direito criminal é outro, né? O direito criminal, ele é residual, ele é para quando nenhuma outra área deu conta. Ele é para as condutas mais e mais nocivas, já dizia Zaffaroni. Se tudo for crime, a sociedade vira criminosa e nós engessamos a nossa sociedade, se tudo virar crime. Né? E nós temos essa tendência, né? Muitas vezes senso comum também. Se não tiver prisão, se não tiver pena, se não tiver processo na área criminal, ninguém vai se responsabilizar, não vai se solucionar, a pessoa não vai aprender a lição. E não é assim. Né? Nós temos outras formas de responsabilização, outras formas de conscientização daquele que cometeu um dano. Então, é uma mudança, né, de visão mesmo. É uma mudança, por isso que a gente fala paradigma, né? Paradigma é toda uma estrutura, é todo um sistema de valores, crenças, regramentos. Por isso que a gente fala paradigma punitivo e paradigma restaurativo. É outra forma de pensar as coisas, né? Então, nós aqui que somos da área do direito, nós somos acostumados a falar o quê? Vítima, réu, né? A gente fala em qual crime foi praticado, qual norma foi violada. Esse é o nosso palavreado. Quando a gente muda o paradigma e vai lá para a justiça restaurativa, a gente muda a forma de olhar as coisas. A gente vê o autor de um dano, não um réu, um criminoso, ele é responsável por um dano. A vítima é o ofendido, que é o que sofreu o dano. Esse dano pode ser material, imaterial, né? E nós não vamos nos preocupar muito com a norma que foi violada, né? Nós vamos nos preocupar de que forma a pessoa que praticou o dano vai se responsabilizar e vai resolver as coisas. Nós queremos a solução do problema. Então, assim, não é dar chance para violador da lei, não é ser bonzinho. Quem me conhece sabe que eu sou a última coisa que eu sou é boazinha. Não é ser complacente, não é isso. Não é coisa, vamos dizer assim, eu sou religioso, vou perdoar todo mundo. Não tem nada a ver com perdão. Perdão não é objetivo dessas práticas, tá? E tem pesquisas que foram feitas com adolescentes que passaram pelos dois paradigmas, né, que já responderam o processo, foram condenados, tudo, e que também depois, numa outra situação, passaram pelo tratamento restaurativo, e eles falam, meu Deus, é muito difícil esse negócio de passar, eu prefiro ser processado, me dá a pena de uma vez, é mais fácil. Não é fácil você passar pelo processo restaurativo. Mesmo você, né, para o autor do dano, pode chamar de réu, criminoso, né, violador da lei, para este indivíduo é bem difícil, porque ali ele é colocado diante, né, das consequências concretas do seu ato. Ele fica sabendo que a vítima é alguém que existe. Não é só uma carteira, um celular, alguém que ele nunca viu e não faz diferença na vida dele. No processo restaurativo, ele é obrigado a ouvir o que os outros têm a dizer. Às vezes esse outro é um próprio familiar dele, que nunca conseguiu que ele refletisse nada na vida. Né? Muitas vezes ele tem que se colocar como o próprio causador das desgraças da sua própria vida. E ele tem que reconhecer que ele precisa, muitas vezes, de tratamento, que ele precisa mudar certas coisas na sua vida. Então, tudo isso está no pacote da justiça restaurativa. Não tem como fazer justiça restaurativa sem o indivíduo passar por todos esses itens. Então, assim, quem já fez terapia sabe. Né? Quem já fez terapia sabe o que é sentar na frente do psicólogo e ter que enfrentar as tuas próprias burradas na vida. Reconhecer que você foi o primeiro causador de muita coisa. Né?
E já no sistema retributivo, se vocês analisarem bem, isso a gente estuda, né, na psicologia forense a gente estuda, né, o que acontece com o réu, né, o réu numa ação civil, o criminoso numa ação penal, ele se acha vítima. Ele tenta o tempo todo tirar a sua própria responsabilidade. Ele diz, não, eu estava lá, mas eu só dei um tapinha. Foi o outro que fez. Não, eu roubei. Mas olha onde que eu tô aqui na cadeia, olha o que fazem comigo, olha o que o Estado fez comigo. Eu não mereço isso aqui. Né? Ou então ele é processado civilmente e fala, não, o juro é muito alto. Porque isso, porque aquilo é natural do ser humano ficar se defendendo e tirando, né, a sua responsabilidade. E o processo penal, como ele é configurado, ele dá margem a isso. Então, o indivíduo passa pela delegacia ou passa pelo processo civil, pelo processo penal, vem a sentença, é executado, ele cumpre, às vezes passa pelo sistema prisional, só que ele sai e não aprendeu nada, não refletiu nada, e ele sai achando que ele que é vítima. Isso é muito comum, isso está relatado, tem livro que fala sobre isso, tá? A gente vê isso no dia a dia. Às vezes eu falo isso para meus adolescentes, que eles vêm com esse discurso, né? Não, eu estava no assalto, mas não fiz nada, só estava ali do lado. Eu sabia que ele ia fazer a fita, mas eu só estava ali, eu não falei nada para a vítima. Não encostei na vítima. Então, sempre, né? Mal sabe ele que existe concurso de agentes, mal sabe ele que todos respondem pelo resultado, mas no processo criminal ninguém vai explicar isso para ele, né? Ninguém vai fazer ele refletir. Né? Então, isso é muito importante. Né? Pensar que quem é responsável por um dano vai precisar refletir, vai precisar falar sobre isso e vai precisar reparar de alguma forma. E essa reparação também ela é um pilar muito forte da justiça restaurativa. O que existe no paradigma tradicional é a previsão da reparação. O juiz criminal pode condenar. Se tiver elementos, o réu a indenizar X para a vítima, né? Num processo civil também, às vezes a pessoa é condenada a pagar uma indenização. Mas, muitas vezes, a vítima que sofreu o dano não alcança isso pelo processo tradicional. Porque o condenado vai fazer de tudo para não pagar, ou ele não tem como pagar, não tem o que penhorar. E assim, na área criminal, até hoje eu não vi uma vítima ser ressarcida pela área criminal. Pode ter a sentença mais linda que for, não consegue receber, infelizmente. Então nós precisamos valorizar a vítima precisa ser ouvida. No processo tradicional, a vítima é um meio de prova, a gente é de doer o coração. Vocês já foram assistir uma audiência criminal? Eu já fiz várias audiências criminais. Meu Deus, né? Eu acho que tem gente aí que não viveu 23 anos ainda, né? Eu já tenho 23 anos de carreira. Então, assim, eu já vi muita coisa, né, no sistema de justiça. Então, às vezes, a vítima quer falar, às vezes a vítima está angustiada, ela precisa botar para fora. E ela está ali olhando para o juiz, olhando para o promotor. Ela começa a falar, o juiz, não, só me responde minhas perguntas. Não, isso não precisa dizer. Ela não consegue falar. É muito triste. E ela sai mais violada do que ela já estava, né? Na justiça restaurativa, não, ela tem um lugar de destaque. Nós vamos ouvir essa vítima. Ela não vai só servir para provar os elementos do tipo que estão lá no Código Penal. Ela vai poder dizer também que ela sonha, que ela tem pesadelo, que quando ela sai na rua, ela vê alguém parecido com o agressor, ela entra em pânico, que ela nunca mais conseguiu dirigir um carro, que ela está tendo que tomar 3, 4 remédios. Acontece todo dia isso. Né? Ela tem insegurança. E no paradigma restaurativo, ela tem todo esse ambiente seguro que o facilitador cuida para que ela possa falar isso às vezes para o seu ofensor, se ela concordar, porque a voluntariedade ela é um pilar também. Se não tiver voluntariedade, não sai uma prática restaurativa, né? Não sai uma mediação, não sai uma conciliação. Precisa voluntariedade. Então não é aquela voluntariedade da pessoa ir feliz, eu quero, não é isso. Mas é aquela consciência. A pessoa aceita.
mesmo que ache ruim, ai, que chato, que preguiça, mas ela diz sim. Essa é a voluntariedade. Ela aderia ali, mesmo que ela não ache gostoso, né? Então, tem vítima que aceita, tem vítima que quer olhar no olho do seu agressor. Quer perguntar por quê? Por que você me escolheu? Por que eu? Por que você fez isso na minha casa? Para a vítima, basta, só isso que ela quer. Daí parece que ela consegue fazer uma catarse, virar a página e seguir sua vida. Agora tem vítima que não, tem vítima que não quer chegar perto do seu agressor. Então tudo isso é respeitado, obviamente, né? Então até a gente teve um caso muito interessante de uma agressão. Essa agressão foi uma tentativa de homicídio, bem sério. O adolescente respondeu o processo, foi para o Sense, né? Só que era importante fazer uma prática restaurativa para tentar ajudar, né, no processo de mudança desse adolescente, para que ele percebesse o tamanho, né, da consequência das escolhas que ele fazia. Então foi tentado, né, o Sejusc Ponta Grossa recebeu esse caso, só que não deu para fazer a justiça restaurativa. A vítima falou assim: eu não tenho coragem de ficar na mesma sala dele. Ele me agrediu no escuro, eu nem sabia que era ele. Eu não consigo, a vítima falou. Não consigo. A gente respeitou isso, claro, né? Então a equipe do Sejusc optou por fazer conferências de grupo familiar. Pegou a vítima com a sua família e trabalhou só a vítima com a família, dando voz a essa vítima, acolhendo essa vítima, deixando ela registrar no sistema de justiça a sua dor, tá? E ela conseguiu escrever uma carta para o agressor. E daí a equipe pegou o agressor e trabalhou num outro grupo de conferência familiar, o agressor, adolescente e sua família. E trabalhou essa carta, trabalhou todas as questões envolvendo, né, a dor da vítima, a consequência daquilo. E foi muito positivo no processo socioeducativo do adolescente. O adolescente conseguiu mudar certos conceitos, enxergar diferente as situações, né? Então, eu já vou entrar numa das perguntas aqui, né? Uma das perguntas diz assim: perguntas que vocês fizeram, né? Alguém do grupo de vocês fez e foi me enviado antecipadamente. Doutora, quer que a pessoa mesmo faça ou a senhora mesmo? Eu posso fazer, daí se a pessoa quiser se identificar, é voluntária também, tá bom? Tá, então aí a pessoa pode se identificar a hora que a senhora falar. Então a pergunta é essa: um dos principais objetivos da justiça restaurativa é restaurar os envolvidos no conflito, a reparação do dano à vítima e a recuperação do ofensor. Quais são os meios utilizados para que esse objetivo seja concluído? Está presente a pessoa que fez essa pergunta? Boa tarde a todos. Eu tive um problema aqui com o microfone, doutora. Fui eu que fiz a pergunta. Você, Isabelle, então eu vou aproveitar e responder a tua pergunta aqui, né? Então, realmente, existem esses objetivos de restaurar os envolvidos, a reparar o dano, recuperar o ofensor, né? Transformar, a gente gosta de usar essa palavra, transformação do ofensor, né? E daí você pergunta quais são os meios para isso, né? Os meios, né, podem ser vários. Nós aprendemos aqui no Paraná o Círculo de Construção de Paz, que é o modelo da Kay Pranes, uma americana, né? Ela foi a fonte do conhecimento do Rio Grande do Sul, que é onde a gente também se mirou. Os nossos mestres, né, são os gaúchos, principalmente de Caxias do Sul. E então nós usamos muito o Círculo de Construção de Paz, que é você fazer um encontro com os envolvidos direta e indiretamente no conflito. Então ali vai vir o ofensor ou ofensores, vítima ou vítimas, familiares, os seus apoiadores, tipo, eu quero muito que o meu vizinho esteja comigo, eu quero muito que o meu avô esteja comigo. Pode também compor o círculo. A gente vai convidar pessoas da comunidade que podem estar, a comunidade pode estar representada, por exemplo,
por gente da escola, se for algo envolvendo o aluno, um ato infracional escolar, as pessoas da escola vão, professor, pedagogo, diretor, vão representar a comunidade. Se é um círculo que envolve, às vezes, uma pessoa que tem transtorno, um drogadito, às vezes pode vir o pessoal do serviço de saúde como comunidade, né? Então, ou pode vir pessoas que queiram ajudar. Nós não temos aqui essa cultura no Paraná, no Brasil. Lá nos Estados Unidos, onde a Kipranes desenvolveu o seu trabalho, ela tem catalogado o povo da comunidade que vai participar dos círculos. Eles são convocados, eles nem sabem qual que é o caso, eles vão porque eles querem ajudar a comunidade. É muito lindo isso, né? Mas aqui no Brasil isso não emplacou. Então o braço comunidade, ele fica representado dependendo do caso, né? Por um vizinho, alguém da escola, alguém do serviço que ele é atendido, tá? E dá certo, igual a gente preserva os princípios da justiça restaurativa da mesma forma, né? Então esse é o nosso braço forte, que é o Círculo de Construção de Paz, ou Círculo Restaurativo. Então ele tem algumas diretrizes, ali alguns caminhos, tem um rito também para ser considerado um Círculo de Construção de Paz, não é de qualquer jeito, não é botar todo mundo junto, se abraçar, não é isso, né? É com todo um cuidado, tem todo um ritual para que as coisas saiam bem, para que ninguém se ofenda, para que cada um fale na sua vez, para que todos escutem de forma qualificada, para que haja respeito, enfim, é um trabalho super, super cuidado, né? Esse é o principal. Mas nós temos também outras formas, outros meios de fazer a justiça restaurativa. Por exemplo, a mediação vítima-ofensor. Isso se faz bastante nos Estados Unidos e no Canadá. Então, eles não usam a comunidade e não apoiam-se nos indiretos. Eles pegam mais vítima e ofensor, que são os diretamente envolvidos no conflito, e fazem o trabalho com os dois. Nós temos também as conferências de grupos familiares, que é isso, trabalhar com as famílias, né, daqueles envolvidos no conflito. E tem outras formas de fazer também. Eu não vou me estender aqui, né? Eu estou dando as três principais para vocês. Eu acho que daí seria o básico, vamos dizer assim, né? Nós gostamos muito de fazer círculo, tá? Eu vou citar um exemplo aqui de um círculo que nós fizemos, de um caso que chegou para nós pelo Disque Denúncia. O Disque 100, eu acho, não, Disque 100 é de menores, né? Eu não lembro qual dos disques que chegou para nós, uma situação de violação de direitos da população LGBTI. E era uma travesti que estava cursando uma faculdade particular em Ponta Grossa, e a faculdade não colocava o nome social, não chamava ela pelo nome social, chamava ela pelo nome de homem. E uma professora lá ficava falando, mas você é tão bonita, você é tão bonita, nem parece. Coisas assim, seriam consideradas preconceituosas, que a vítima sentia como preconceito. E alguém fez essa denúncia no Disque, eu não me lembro se é o Disque 100 agora, não me veio na cabeça o número, e o Ministério Público então recebeu essa denúncia, e nós resolvemos chamar a vítima, e ela topou participar do círculo restaurativo. E aí nós chamamos quem quisesse, professor, diretor, equipe, colegas, né? A professora não quis. A professora apontada como de comunicação violenta em sala de aula não quis participar. Mas veio a equipe da faculdade. Foi muito legal esse círculo. Foi muito legal. Eu sei que o consenso desse círculo... Claro que eu não participo, né, gente? Eu não participo, a equipe... Eu não posso participar porque eu sou promotora que vou atuar caso não dê consenso. Eu que vou tomar providências. Então, por ética, eu não participo. Eu posso participar de um círculo lá na escola, um círculo, quem sabe, com outro colega, eu posso até facilitar. Mas se eu vou ser promotora do caso em algum momento, não é ético. Porque isso não é debatido juridicamente. No jurídico, só interessa o consenso. Só vem o final da história. Tudo que aconteceu antes, toda a conversa, tudo que foi relatado, as histórias contadas, as dores mencionadas, isso não interessa para o processo. Então, para o processo veio o consenso, combinado final. Aí eu fico sabendo, né?
Só que, claro, que os facilitadores comentam comigo, né, as emoções, o que aconteceu, para fins pedagógicos, para fins de eu fazer palestra, ensinar as pessoas, né. Então, eu fiquei sabendo nesse círculo que ele foi sensacional. Eles conseguiram conversar num nível impressionante. E eles conseguiram reconhecer a travesti, né, como alguém que deve ser tratada ali no nome feminino, que tem esse direito, enfim. E aí eles fizeram todo um protocolo lá de arrumar chamada, de ter um trabalho, né, dentro da faculdade. Foi muito legal esse círculo. A vítima não quis tomar providências criminais contra a professora, nem cíveis. Ela não quis levar adiante. Então, obviamente, que o Ministério Público não tomou providências porque a vítima não representou e não quis acionar a área civil, né? Mas o que mudou na vida da vítima era o que ela precisava, o que ela queria naquele momento, né? E só um trabalho que possa haver um diálogo sincero queria propiciar isso, né? Um processo só ia acirrar os ânimos e causar mais conflito. Lembrando que é uma relação continuada, ela ia continuar na faculdade, né, continuar estudando, encontrando essas pessoas lá todos os dias, tá? Então, só para citar esse exemplo para vocês, tá? Eu acho que vou entrar nas outras perguntas, né? Nós já estamos já deu 45 minutos, né, Sandra? Então, pode entrar nas outras sim, doutora. Vou entrar nas outras. Então, a pergunta diz assim: pensando na cultura do conflito que vivemos hoje na sociedade, no intuito de buscarmos soluções alternativas para resolvê-lo, seria possível imaginar a remodelação da cultura do conflito para a cultura da paz a partir de iniciativas socioeducativas implementadas nas escolas? Quem que é o autor ou autora desta pergunta? Fui eu que fiz essa pergunta, doutora. Boa tarde a todos. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo certo e com a senhora? Muito obrigada, Tudo. É uma honra ouvi-la. Obrigada. Então, essa cultura do conflito é a cultura ocidental, né? Isso aí não é de hoje. Na verdade, na nossa sociedade, ela se desenvolveu assim, a nossa faculdade de Direito, né? Nossa Universidade de Direito, ela tem esse viés, né? Do embate. E eu acho que a gente pode imaginar, sim, que isso tem condições de mudar, né? Depende de cada um de nós. Depende do que nós vamos fazer daqui para frente com tudo que sabemos. Então, existem várias iniciativas de fomento de paz, né? Existem vários projetos pelo Brasil todo, inclusive no Ministério Público do Paraná, né? Desde 2019 existe o projeto Ministério Público Restaurativo e a Cultura da Paz, que tenta fomentar, né, essa disseminação. A gente tem aqui a professora Sâmia, que está terminando o doutorado, as aulas delas vão muito nesse sentido de construção de paz. E claro, né, que a escola seria o lugar principal para a gente começar uma mudança toda de paradigma. Nós, como eu disse, nós fizemos isso aqui em Ponta Grossa, né, numa parceria, né, com o Núcleo de Educação, com a Escola Estadual Borel do Vernet, e realmente a gente viu que dá certo. Isso já é feito também lá no Rio Grande do Sul, tem cidades onde existem iniciativas nas escolas, e se percebe que se cria uma cultura de paz, né? E é interessante que isso beneficia todos, Paulo, inclusive aqueles que não querem saber disso, e que acham que esse povo é chato, isso não dá certo. Até esses são beneficiados pela cultura de paz que se instala. E foi o que aconteceu aqui no nosso colégio, né? Então, a gente tem relato lá do Rio Grande do Sul de acontecer com os pequenininhos. Quando dava briga, tudo eles já sentavam em círculo. Não, vamos fazer um círculo, vamos conversar, vamos resolver, né? Aqui em Ponta Grossa, no Colégio Borel, a gente teve 2 problemas que aconteceram dentro da escola, 2 conflitos, que formalmente daria para fazer boletim de ocorrência. Formalmente daria para chamar a patrulha, fazer o BO, ia chegar na minha mão. O que os alunos fizeram? Os alunos resolveram.
os alunos fizeram o círculo e se entenderam. E aí foi noticiado para a promotoria, né? A resolução espontânea pelos alunos do conflito. A gente teve constatado que algumas turmas começaram a se montar em círculo, ou meio círculo, porque é muita gente, né? Fazia meio círculo na frente, meio círculo atrás, dentro da sala de aula, para assistir aula. E que quando começava de baguncinha, algum começava lá a fazer palhaçada, os próprios alunos se autorregulavam. Ei, cara, agora para, agora vamos prestar atenção, olha a prof lá, né? E a professora não precisava mais chamar a atenção. Diminuiu, não sei, 400% os atos em disciplina dentro da escola. Por que é isso se não é uma cultura de paz? Se não é a cultura do diálogo, né? Então, eu acredito que seja possível, né, por meio das escolas, a gente reforçar essa cultura de paz, disseminar essa cultura de paz. E no Borel, eles estavam envolvendo os pais e mais, eles estavam envolvendo os comerciantes do entorno da escola. Então, eles faziam várias oficinas, brincadeiras, atividades, né? Então, assim, a pandemia, né, trouxe muitos prejuízos, mas ali no Borel foi triste de ver, sabe? Então, assim, a gente agora vai ter que recomeçar, né? Então, assim, a direção permanece, eles estão naquela luta de pegar os alunos de volta, a gente teve muita desistência, muito aluno que entrou no remoto e abandonou a escola. Então, a escola agora que volta no presencial, faz acho que um mês, né? Então, assim, a gente está agora catando os caquinhos, mas eu tenho certeza que vamos dizer assim, essa veia de paz, essa veia de diálogo já está na escola. É só questão da gente organizar as coisas, né? Então, eu acredito muito, né, nessa iniciativa. Só que não adianta a gente querer, né, Paulo? Não somos nós tivemos essa experiência. Não adianta a gente querer isso para a escola. Quem tem que fazer isso é a educação. É a política da educação que tem que fazer isso. A gente já viu que de fora a gente pode mostrar, dizer que é maravilhoso, tentar vender como a melhor coisa do mundo. Eles precisam querer, né? Então a gente sensibiliza, a gente explica, a gente fala, a gente relata, mas é a política da educação que tem que tomar isso para si, né? Mas realmente seria maravilhoso começar essa disseminação da cultura de paz pelas escolas, tá? Muito obrigado, doutora. Vamos para frente, então. Qual a relevância da adoção das práticas restaurativas durante a execução da medida socioeducativa, referente à ocorrência de novos conflitos? Nossa, essa pergunta aqui, gente, dá umas 3 horas, né, de resposta. Então, assim, não sei se vocês, os graduandos aqui, não sei se já tiveram estatuto, geralmente lá no finalzinho do curso, rapidinho, né? Mas, assim, a medida socioeducativa, ela é prevista como uma resposta para o adolescente que viola a lei penal. Então, é o indivíduo de 12 a 17 que faz alguma coisa que é crime ou contravenção penal ao produto. Ele fez isso, ele tem que responder de alguma forma. A resposta da lei para ele é a medida socioeducativa. Então, tem um rol lá no ECA, que vai da advertência, que é mais leve, até a internação, que é mais drástica, né? Que ele perde a liberdade. No meio da lista tem a reparação do dano e tem a liberdade assistida. A liberdade assistida é como se fosse um super acompanhamento de uma equipe especializada para arrumar tudo que está fora de lugar na vida desse adolescente, pensar em todas as questões de proteção que estão falhando, né? E também pensar em responsabilização, pensar em aprimoramento de talentos, projeto de vida. Então, assim, é uma coisa assim de barba, cabelo e bigode, né, que a gente tem que fazer com os adolescentes. Diferente da pena, que é só castigo. E, em segundo lugar, uma ressocialização, que a gente sabe que na prática não pegou, né? Mas aqui no adolescente, a gente tem o dever de mudar e transformar esse adolescente. Então eu coloco para vocês, né, que jeito melhor de transformar esse adolescente, que já é previsto lá
na legislação, né, do diploma infanto-juvenil, que maneira melhor nós teríamos de fazer isso que não a justiça extrativa, né? Que a gente conseguir realmente fazer essa transformação do adolescente usando tudo que nós já temos previsto na legislação, somando com a ferramenta da justiça restaurativa. Na minha visão, é o ideal. E a gente já viu aqui em Ponta Grossa que dá certo, né? Com relação à medida socioeducativa, vocês sabem que o ECA é de 89, né? E quando ele fala dessas medidas, ele não fala lá que jeito que vai executar, como que faz, né? Ele tem alguns prazos, mas é tudo muito genérico. Veio, então, uma lei em 2012 que chama SINASE, Sistema Nacional de Socioeducação. Não sei se todos conhecem essa lei do SINASE. É uma lei extensa, uma lei muito importante, onde ela faz o regramento da execução da medida socioeducativa aplicada ao adolescente. E nessa lei do SINASE, no seu artigo 36, ela traz o princípio restaurativo, agora escutem bem, princípio restaurativo como regra na área da criança, na área do adolescente em conflito com a lei. É o primeiro diploma legal brasileiro que traz a regra restaurativa. É uma joia, é uma preciosidade, né? E daí é com base nisso que eu deito e rolo na área da infância. Por isso que eu faço tudo que eu faço. Porque eu tenho essa base legal prevista no SINASE. Então ele traz, né, nesse artigo, depois vão lá, vão ler, né? A lei do SINASE, artigo 35 e 36, ele vai trazer os valores da justiça restaurativa como regra. Ele vai trazer que as medidas que visem, né, as medidas tidas como restaurativa devem ser aplicadas antes da medida prevista judicialmente. Antes de se aplicar uma medida socioeducativa judicialmente, numa condenação, deve ser oportunizado a prática restaurativa. Então, isso não pegou ainda, né? Isso ainda está... No Brasil, as leis entram em vigor e a gente demora, né? Tipo, é meio letárgico, assim, a gente demora para pegar. Então, assim, talvez vai passar uns anos e vão entender que se eu não ofereço o processo restaurativo para o adolescente, vai ser nula a condenação judicial. Porque o SINASE está dizendo isso, mas ninguém está dando muita bola, né? Ninguém está se atendo muito. A gente não consegue aplicar isso em todos os casos, porque alguns podem ser resolvidos, né, com o processo tradicional, as medidas dão conta, né? A gente também não tem equipe para atender tudo pela justiça restaurativa, porque é um trabalho meticuloso, é um trabalho demorado, é mais demorado fazer justiça restaurativa do que fazer justiça tradicional. Sem dúvida alguma. Investe muito mais energia, investe mais tempo, né? É mais demorado. Então, a gente não tem condição hoje de fazer tudo pelo caminho restaurativo, né? A gente precisa trabalhar com os dois modelos. Às vezes, a gente usa os dois modelos junto, né? Ele responde o processo, vai ter uma sentença e a gente faz prática também. Às vezes, a gente faz só a prática e, às vezes, a gente faz só o processo tradicional, que é o que ele precisa, né? Às vezes, ele não tem algum risco, alguma situação que impede, às vezes, ele de ficar em liberdade, então tem que ir para o Sense, né? Mas só para vocês saberem o tamanho que é a justiça restaurativa, para vocês saírem daqui hoje sem preconceito, sem essa história de não querer saber disso, porque isso está na nossa legislação, né? Pode ser que você não goste, que você não concorde, mas é uma previsão legal, embasada, né, que está coerente com a Constituição, está coerente com diplomas internacionais que o Brasil é signatário, tá? Então, assim, faz parte do ordenamento já, né? Então, existem projetos de lei para colocar isso na área do adulto, mas na área do adulto não tem norma escrita ainda nas leis penais e processuais. Então, o que tem na área do adulto são dispositivos despenalizadores, como a suspensão do processo, a transação, o acordo de não persecução, que o povo consegue fundamentar e inserir prática restaurativa nesses institutos. Eu, se estivesse no crime, provavelmente ia estar fazendo isso, né? É possível, dá para fundamentar, tem que ter voluntariedade do réu da mesma forma, né?
mas não é letra expressa de lei. Na infância e juventude, na área do adolescente em conflito com a lei, é letra expressa. Então, todos os promotores e juízes da infância e juventude que trabalham com adolescentes que infracionam deveriam estar desenvolvendo trabalhos nessa área de justiça restaurativa, tá? Então, né, a pergunta aqui, desculpe, quem que fez essa pergunta? Boa noite, doutora. Foi o Matheus aqui. Oi, Matheus. Então, parabéns pelo trabalho, e que só conscientizando aqui, eu trabalho diretamente com a área socioeducativa, né? A gente fica muito feliz quando vê um membro do Ministério Público defendendo essa causa e levantando essa bandeira. Então, qual que é a tua função? Eu estou como diretor aqui no Cense de Santo Antônio da Platina. Ah, que legal, que legal. Então, você pergunta, né, da relevância de adotar isso para evitar novos conflitos, que a gente chama de reiteração infracional, né? Então, claro que o primeiro objetivo, quando a gente trabalha com adolescente em conflito com a lei, é mudar as variáveis de risco que fizeram ele infracionar, primeira coisa, né? Então, a gente vai ver com quem ele está morando, se ele tem problema com droga, se ele está fora da escola, se ele sabe ler e escrever, com quem que ele está andando, né? Como é que ele é em casa. A gente vai ver todo o pacote para tentar identificar o que tem que mudar, né? O que está dando errado na vida dele que fez ele cair no boletim de ocorrência. Mas o nosso segundo objetivo é evitar a reiteração infracional. E o que eu vejo, que eu trabalho com os dois modelos e venho do modelo retributivo, o que eu vejo, né, é que quando a gente fica aplicando medida só formalmente, né, aplica liberdade assistida, aplica prestação de serviço à comunidade, aplica advertência, muitas vezes nada muda na vida dele. Ele sabe que ele tem que estudar, ele sabe que ele não pode usar droga, mas ele não para pensar, ele não está nem aí, ele não reflete, ele não ouve ninguém, né? E a medida para ele é mais uma imposição, é mais uma agressão, ele acha que ele é a vítima de tudo, né? Que ele é um perseguido da escola, ele é um perseguido da mãe, agora ele é um perseguido da polícia. Eles têm muito esse relato, né, de perseguido da polícia, né? O Cense, então, né, os agentes socioeducativos, né? Meu Deus do céu, são os monstros da vida deles, né? Então a gente percebe que só ficar aplicando medida no sistema tradicional não vai resolver. Eu preciso de mais, né? E eu não estou dizendo que é só com justiça restaurativa que eu posso fazer isso. Eu poderia trabalhar esse adolescente violador da lei com outras coisas. Eu poderia usar outros recursos. Eu poderia usar intervenções, por exemplo, que são desenvolvidas por psicólogos forenses, grupos de conscientização, oficinas de pensar, de refletir. Tem outros modelos. Mas esses outros modelos, muitas vezes, não envolvem a família, não envolvem o professor, aquele que cuida do menino no CAPS, o agente lá do Cense. E a prática restaurativa, ela proporciona isso. Ela proporciona, né, que a gente possa envolver todos esses atores que vão ser, muitas vezes, determinantes. Né? A gente tem os casos mais sérios aqui, que a gente brinca, que são os 5 cruzes, né? A gente chama uma pessoa do CAPS, uma pessoa do CREAS, uma pessoa do CB, já vem todo mundo para o círculo. E daí essa pessoa diz, não, eu vou cuidar da consulta dele lá no CAPS. Não, pode deixar, eu vou ver se ele está indo toda noite lá para a aula. Então é aí que muda, né? Porque o círculo, ele propicia que as pessoas se enxerguem, se reconheçam umas nas outras, se importem. Entende? Então, muda. Então, o que eu digo, não precisa ser para tudo. Não é para tudo. Né? No próprio Cense, tem adolescente que passa lá e que adere a tudo, que reflete. Né? Ele sai, beleza. Agora, tem adolescente que precisa de um atendimento diferenciado. Né? E é como se a gente tivesse uma grande caixa de ferramentas. Então, que ferramenta que eu vou usar para esse caso? Então, a prática restaurativa, ela é como se fosse uma ferramenta.
E quando a ferramenta pode ser a mais simples possível, mas se é ela que vai me soltar aquele parafuso, ela vai ser tudo que eu preciso e vai ser valiosíssima para mim, né? E é mais ou menos isso que é a justiça restaurativa nas medidas socioeducativas. Para muitos casos, ela é a ferramenta que vai lá, ó, e vai conseguir virar a chave, né? Não é solução para tudo, né? Às vezes a gente faz o círculo e não consegue consenso. Às vezes o adolescente reitera. Eu tive um caso aqui, Matheus, um menino muito corrompido, muito, um menino do tráfico, mandante de homicídio, reunia tudo os piazinhos de 12 para roubar para ele, um caso seríssimo. O dia que eu fiz oitiva, eu não conseguia entender metade do que ele falava, ele parecia vindo do filme Cidade de Deus, só gíria, terrível o caso, né? E esse menino, ele tinha acho que 6 homicídios, assim, e eu peguei ele no último homicídio. Daí a gente começou a trabalhar, ele foi para o Sense, foi muito difícil trabalhar com ele no Sense, um menino muito complicado. E aí eles conseguiram soltar ele, né? E ele progrediu, tal, caiu no tráfico de novo, voltou para o Sense. Aí eu falei, mas depois de tudo que a gente fez, de tudo que a gente conversou, daí sabe o que ele disse para mim? Ô, doutora, eu melhorei, eu não matei mais ninguém. Eu só faço tráfico agora, mas eu nunca mais judiei de ninguém, eu nunca mais machuquei ninguém. Então, para ele, entendeu? Ele mudou. Para ele se transformou, né? Esse menino hoje está morto. Ele foi morto num confronto depois dos 18 anos, né? E a gente teve um outro caso também de um menino que veio com 12 anos para mim, metido em tráfico, roubo, um caso terrível. E daí, lá pelos 15, ele matou a irmã sem querer. Ele queria matar o cunhado e errou a execução, pegou a irmã. Daí a família não quis, ninguém mais queria ele, foi pro Sense, passou 1 ano e meio no Sense, não tinha para quem entregar. Aquelas novelas que você sabe, né? A equipe do Sense começou a fazer círculo com essa família. A equipe do Sense aqui em Ponta Grossa tem muito capacitado, né? Eles fazem práticas. Eles começaram a fazer círculo de construção de paz com a família, visando a reintegração do menino. E eles conseguiram. A família aceitou de volta. Eu não acreditava. Eu falei, meu Deus, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, eu não acreditava que isso fosse acontecer. Eles conseguiram. Não sei quantos círculos que tiveram que fazer. Foram vários. Mas a família aceitou o menino de volta. E desse menino caiu de novo, não me lembro se era um assalto, tá? Ele voltou a infracionar, mas ele ficou morando com a casa dele. Quando ele foi apreendido a segunda vez, a família ficou desesperada, ia visitar. A gente conseguiu refazer um vínculo ali com o círculo. Então, assim, às vezes a gente consegue que não reitere mais, que mude mesmo. Às vezes ele diminui a gravidade dos atos, ele reitera mais atos menos graves, né? E às vezes ele continua naquela caminhada, porque são muitas as variáveis, né? E às vezes depende de muitas outras coisas. E agora eu já vou entrar na outra pergunta aqui, que é a pergunta da rede. A pergunta é assim: entendo que um dos mecanismos funcionais para o sucesso da justiça restaurativa é o trabalho em rede. Como a senhora vê a funcionalidade desse trabalho em rede? Quais os desafios e quais as vias para superar esses entraves? Quem que fez a pergunta da rede? Silmara? Só que você está com o microfone fechado. Peraí, abri. Boa noite, doutora. Boa noite. Grande prazer. E só tenho a agradecer por essa disponibilidade em nos ensinar e compartilhar um pouquinho, que a senhora sabe bastante. Então, a pergunta que você fez é gigante, né? Uma excelente pergunta. Então, assim, tem os colegas, assim, né, promotores, vocês têm que ter paciência com os promotores, né? Eu peço... Vocês têm paciência com os promotores de justiça, com os meus colegas, né? Porque a gente vem de uma formação jurídica, né, de embate, e daí a gente vai estudar para o Ministério Público, e daí a gente tem todo um dever de defender a ordem, a ordem democrática, as leis, o cumprimento das leis. É muita responsabilidade, né? Então a gente tende a achar que
que se violou a lei, a gente tem que ser muito duro, tem que ser muito firme, não quer saber de negociar, não quer saber de abrir mão de nada, eu quero condenar em tudo. Então a gente tem esse DNA, né? E para os promotores é difícil essa história de justiça restaurativa. Eu digo isso por quê? Porque quando a gente vai falar disso na área da infância, muitos promotores dizem, não, mas o estatuto já prevê tudo isso. O estatuto já prevê o sistema de garantia de direitos, já prevê a rede de atendimento à infância e juventude. A gente não precisa de prática restaurativa, porque tudo já está lá. Se eu fizer uma medida protetiva bem feita, se eu fizer uma medida socioeducativa bem feita, já está previsto isso daqui, já está englobado lá. Né? Tem uns que criticam, vocês vão ouvir isso. Né? Mas não é bem assim. Claro que o Brasil tem uma legislação perfeita na área da infância, é muito bem pensado, é muito bem sistematizado, só que a gente não conseguiu ainda transportar para a prática, para o concreto, né? E esse construto da rede de atendimento realmente existe, e não é só na infância, né? Tem no idoso, tem na mulher vítima de violência, tem para pessoas em situação de rua, enfim. Existe uma rede de atendimento para várias situações de violação de direitos, né? Não é só na infância e juventude. Mas claro que na infância é mais incrementado, né? O regramento é mais incrementado e tem a prioridade ainda, prioridade absoluta, né? Então, obviamente que a gente não faz nada na infância sem rede de atendimento, não faz nada no idoso sem rede de atendimento também, não faz nada na saúde sem a rede de atendimento. Uma coisa, então, não exclui a outra, né? Eu acredito que a prática restaurativa, ela incrementa o trabalho em rede. Ela é mais uma ferramenta que a rede pode usar. E claro que a gente tem toda uma dificuldade desse trabalho em rede, porque isso vai depender de estruturação, depende de equipe, depende de órgãos, de estrutura física, de telefone, de internet, de carro, de veículo, de gasolina. É o poder público ali, né, em ação. Então, assim, cada cidade vai ter uma configuração e cada cidade tem a sua luta também para implementar e desenvolver a rede, articular essa rede, né? Ponta Grossa não é diferente. Nós somos uma cidade grande que tem atenção, aquele regramento lá de ser referência em várias áreas e tem as especializadas, né? Tem CREAS, tem toda essa estrutura de cidade grande, só que é tudo com equipe de referência menor do que está no regramento, né? Cheio de problema de dia a dia, que o carro isso, a internet aquilo, né? Então, assim, há anos a gente está num trabalho de fortalecimento de rede, que é as duas promotorias da infância, a de proteção e a minha promotoria, que é a do infracional, né? E a gente necessariamente precisa da rede de atendimento, e a gente tenta envolver essa rede de atendimento no trabalho restaurativo. Então, assim, a gente fez diversas capacitações, a gente gostaria que a rede inserisse no seu dia a dia algumas práticas, né? Por exemplo, CREAS fazendo círculo de construção de paz junto ao idoso e os familiares, né? A gente não tem isso. Aqui em Ponta Grossa, quem está fazendo isso é o Sejusc. O Sejusc está desenvolvendo círculo nessas áreas para falar com a parentada do idoso, para ver quem que vai fazer o quê, para ajudar, né? Com a participação da central de atendimento. Vai o assessor da central de atendimento do Ministério Público para falar mais da parte jurídica, de todo o regramento da defesa do idoso. Então, isso tinha que estar acontecendo no CREAS, né? O CREAS podia estar usando essa ferramenta e ia estar cuidando melhor do idoso em risco, que é o objeto de atendimento dele, né? Na saúde, a gente podia ter também iniciativas dentro do própria unidade básica de saúde. Lá no CAPS também, para tentar melhorar a adesão dos usuários do serviço no tratamento, né? A gente tem a Semi-Liberdade aqui, por exemplo, que faz prática restaurativa, o Sense, né? A gente queria que todo mundo estivesse fazendo. Uma coisa, então, não elimina a outra. O desafio é enorme para as duas áreas, né? E acho que o principal entrave a superar depois, claro, né, porque não adianta também querer exigir das pessoas se não tem recurso nenhum, né? Se eu tenho um CRAS com um servidor lá, como é que eu vou exigir alguma coisa desse CRAS? Não vai sair nada, né? Então, claro que tem que ter uma mínima estruturação.
O segundo entrave a ser superado é essa visão que as pessoas têm que ter de trabalho em rede. As pessoas têm que ter essa consciência que ninguém faz nada sozinho nessas vulnerabilidades, que um tem que conhecer o outro, e que a rede se faz, se fortalece, diálogo a diálogo. Não adianta ficar mandando ofício, papel. É a Maria do CAPS falando com o João da promotoria, falando, né, com o Matheus lá do Sense. Esse é o trabalho em rede. Eu sei quem está lá, sei com quem falar, sei qual é a porta certa para buscar quando eu tenho a violação, né? Aí, esse é o maior entrave, as pessoas saberem o que o outro faz, senão tudo cai no conselho tutelar ou tudo cai na promotoria, daí nada sai, nada se resolve, né? Então, isso eu vejo como um entrave da rede, né? Que a gente tenta combater, que Ponta Grossa já melhorou bastante, os órgãos já se conversam mais, né? E a gente tenta chamá-los para as práticas restaurativas, né? Para que eles também aprendam a usar essa ferramenta e queiram, né? E quem sabe no futuro a gente possa ter os órgãos da rede fazendo prática restaurativa no seu âmbito. Será que eu consegui responder? Matheus, respondi a tua pergunta, Matheus? Eu já pulei para dar filmar. Perfeito, doutora. Ficou bem claro daí. Obrigado pela contribuição, tá. Viu? Eu acho que faltou uma pergunta, né? Então, essa pergunta eu não vou saber responder, gente. Mas vamos lá. Considerando a globalização como uma eterna construção, como a justiça restaurativa sistêmica auxilia o direito e a sociedade no acolhimento de refugiados e imigrantes ilegais no país? Quem que foi o campeão que fez essa pergunta? Foi eu, doutor. Ana, você já sei, você foi escolhida para sacanear a visita. Pior que foi, eu acho que o universo, não sei, me deu essa ideia, daí eu acabei fazendo essa pergunta para a senhora. Então, assim, eu não acompanho a política de refugiados nem de imigrantes, porque não é a nossa atribuição no Ministério Público Estadual, né? Pelo menos a questão legal deles no país, a questão deles conseguirem, né, o refúgio, a gente não acompanha, isso é federal, né? O que a gente, às vezes, acompanha é eles precisando de ajuda para coisas básicas, às vezes precisam fazer um cadastro, acessar a internet. Então, às vezes, a gente até pega alguns imigrantes, eles aparecem na central e a gente auxilia, né? Mas eu não sei responder para você como que a gente poderia pensar no auxílio a eles com justiça restaurativa. E principalmente você coloca justiça restaurativa sistêmica, né? Que é um conceito que surgiu e que é defendido como algo que... como se fosse algo que buscasse abarcar tudo que envolve a vida daquele indivíduo, não só a solução do conflito, né? Mais ou menos isso, por isso sistêmica, né? Então, é mais ou menos o que a gente faz com os adolescentes. Com os adolescentes, a gente faz uma justiça restaurativa sistêmica, né? Já nas outras áreas, mirado mais o conflito mesmo e o dano que surgiu, né? Que precisa ser reparado, as necessidades do ofensor e as necessidades do ofendido, mas sempre relacionados com o dano, com o conflito, enfim, nunca se vai além disso, né? Mas eu não sei responder para você, vou ficar devendo essa. Porque também não seria honesto eu correr atrás disso ontem que eu recebi essas perguntas, e sem ter uma bagagem, sem ter um respaldo teórico para falar com vocês, né? Porque tudo que a gente conversou aqui, embora eu tenha falado de uma maneira informal, eu tenho respaldo teórico, né? Tanto em pesquisas científicas, quanto em doutrina mesmo, livros, artigos, né? Agora, isso aqui eu não sei nada, então eu também não seria honesto da minha parte de um dia para outro resolver responder essa pergunta, então eu vou ficar devendo. Vou deixar para vocês pesquisar. A Sandra sabe lá, ó, pergunta para ela. Eu não sei responder, Ana.
Alguém sabe? Doutora, de qualquer forma, eu agradeço muito, mas em toda essa conversa, toda a explicação que a doutora trouxe das práticas já da vida cotidiana da senhora, eu acredito que muito disso deve ser aplicado nesse atendimento também, né, em todas essas situações, porque nós lidamos com pessoas, né? Então, em qualquer âmbito que isso se encontre, que isso aconteça, o ensinamento e a prática, ela é não uma só, mas ela se complementa e pode ser adaptada. Então, eu agradeço muito as suas palavras e a sua prática e a sua história, que de qualquer forma, ainda que não saiba diretamente responder essa pergunta, sem dúvida nenhuma auxiliou para que a gente pesquise e tente encontrar essa resposta depois. Então tá bom, fica de tarefa para vocês. Depois a Sandra me passa, Sandra, o resultado que eu quero aprender com vocês, hein? Bom, doutora, estamos muito felizes, e aí um dos pilares da justiça restaurativa é a contação de histórias. Hoje você nos contou a sua história, e assim, eu espero que ela, né, possa inspirar muitos que estão aqui, inclusive uma das alunas da graduação, hoje comentando comigo, disse que eu estou esperando essa palestra para eu ver como eu vou me direcionar para o meu TCC. Então, assim, um pouquinho que a gente consiga lançar dessa semente da justiça restaurativa aqui na nossa região do norte do Paraná, que ainda é carente nesse assunto, já fico muito feliz e tenho a certeza que essa semente a senhora ajudou a semear hoje, nesse dia, nesse grupo de pesquisa chamado Interveps. Minha eterna gratidão pela sua dedicação, sempre comigo, eu falando, sempre me respondendo, sempre carinhosa comigo. E parabéns principalmente pela sua simplicidade em dizer que não sabe. Porque muitas vezes a gente quer saber, quer dizer, ser alguém que a gente não é, né? Não é esse o intuito da justiça restaurativa. A justiça restaurativa, a gente é a gente do jeito que é, a partir da nossa própria história. Então, muito obrigada. E agora eu passo a palavra ao Turati, que agora acho que a gente tem uns debates, viu, doutora? Não, vamos fazer debate, pergunta se vocês quiserem. Sim, agora o Turati acho que para de gravar e aí a gente continua a conversa. Não sei se tem alguma pergunta no chat aqui, se foi colocado alguma coisa ou não. Bom, professora Vanessa, agradecer em nome tanto meu, do professor Renato, pelas suas palavras. Reitero tudo que a Sandra comentou também. Foi muito... Acho que o grupo todo aprendeu muito com o que a senhora trouxe. A gente fala aqui, a gente fala em todas as nossas reuniões o quanto a gente aprende com essas vivências, o quanto a gente aprende no direito com essas narrativas, com essas vivências, e a senhora trouxe hoje a sua vivência dentro do direito a partir da justiça restaurativa, e a gente aprendeu bastante. Então, a gente só tem a agradecer, foi realmente muito gratificante ouvir a sua trajetória e como a senhora conheceu a justiça restaurativa e como a senhora vem trazendo isso e como isso vem surtindo efeitos dentro da sua realidade, como isso você vem colocando para trazer frutos, né? Então, esse daqui a nossa tarde de hoje, tarde e noite, né? É um fruto dessa sua trajetória. Quero agradecer também ao grupo, a Sandra, que acho que desde o começo do ano estava esperando ansiosamente este dia 29 de outubro, as minhas mensagens, a minha caixa de mensagem que o diga. Tô brincando, Sandra. Mas muito obrigado por trazer tanto a professora Vanessa quanto toda essa explicação toda que você trouxe e trazer para a gente, né, do Interveps. Eu sempre falei isso e vou falar agora abertamente e para o YouTube, você é a palavra viva da justiça restaurativa para mim. Então, toda vez que eu tenho alguma dúvida sobre justiça restaurativa, eu corro para falar com você. E também agradecer ao grupo que fez perguntas tão pertinentes à professora Vanessa, que conduziu essa parte final da fala dela, a Ana Clara, apesar da pergunta bem cabulosa, né, professora Vanessa? Também achei aí uma pergunta cabulosa, mas a Ana Clara, a Silmara, a Isabelle, ao Matheus e ao Paulo, parabéns ao grupo. E agora eu encerro
Vou deixar aqui também, né, para a gravação do YouTube. A professora Vanessa comentou, uma produção da nossa universidade já tem disponível no site da Universidade Estadual do Norte do Paraná a tese que foi defendida pela professora Sâmia sobre justiça restaurativa. Ela é muito interessante, vai muito ao encontro do que foi discutido aqui. Então, se quiser, quem gostou, quem está aí por dentro, quem quer se aprofundar sobre o tema, acredito que a gente também tenha que encontrar aí nessas produções para a gente se aprofundar mais, e já está no site da universidade a tese que foi defendida pela professora Sâmia, que foi comentada pela professora Vanessa durante a exposição dela. Eu interrompo aqui a nossa gravação e a gente continua para o debate. Espera só um minutinho. Não sei o que está acontecendo aqui.